Kuf Lamed Beit Amud Aleph, nos dois pontinhos. Vamos lá. Ad Kanu Maplig Rabanan Machshirei Milah. Essa discussão de Rabanan e Rabi Eliezer é Machshirei Milah. São os preparativos para o Brit Milah. Aval Milah Gufei Divrei Akol Dochet Shabbat. Mas o próprio Brit, todo mundo concorda que empurra o Shabbat, quer dizer, você faz o Brit Milah no Shabbat. Pergunta a Gemara, Minalan, da onde a gente sabe disso? Tá bom, isso ninguém discutiu, todo mundo falou como se fosse sabido. Brit Milah, o próprio Brit Milah, do Shabbat você faz o Brit Milah no Shabbat. Tá bom, da onde a gente sabe isso? A Marula fala Ula Alachá, falou Ula que é Alachá Moshe Sinai, uma coisa que Moshe, que a gente aprendeu de Moshe, lá de Sinai, quer dizer, recebidos, que falou, que passou. Também falou Rabisca Alachá. Agora tem uma pergunta. Meitivei, Minai ele picou a nefesh do Shabbat, onde a gente sabe que perigo de vida ele do Shabbat, ele empurra o Shabbat, você pode transgredir o Shabbat para salvar alguém que está com perigo de vida. Rabi Eliezer ben Azariah Omer, Mamila sheyachat meverav shel adam dochet Shabbat, ele faz um kal vachomer. Do mesmo jeito que Milah, Brit Milah, que é um órgão só da pessoa, ele do Shabbat, ele empurra o Shabbat, você pode transgredir o Shabbat para fazer o Brit Milah. Lepikuach Nefesh, Kalvachom Lepikuach Nefesh do Shabbat. Muito mais para Lepikuach Nefesh, com perigo de vida de todos os órgãos que vai empurrar o Shabbat. Agora a Gemara vai ter a seguinte pergunta. Não. Da onde sabe que perigo de vida você pode transgredir o Shabbat? Já que Brit Milah é um órgão só que você vai consertar e você pode, do Shabbat, você pode transgredir o Shabbat, muito mais perigo de vida que você vai consertar todos os órgãos. Agora tem um problema nessa explicação. Alachá le Moshe Sinai, você não pode fazer kal vachomer. Você não pode ter drachá, vamos dizer assim, estudar outras coisas de Alachá Moshe Sinai. Alachá Moshe Sinai parece que é uma coisa que Moshe recebeu e a gente não pergunta mais por quê. Que recebeu, que passou, que pronto. Então, se Alachá le Moshe Sinai não pode ter kal vachomer dele, a gente pode aprender de Kuach Nefesh de Brit Milah. Se a gente fala que se é Alachá le Moshe Sinai, como é que a gente fala que tem um kal vachomer de Alachá Moshe Sinai? Beatana tem a Braita Malo Rabi Elazar, mas é problema da Rabi Akiva. Etzem que se orar metamei Alachá, um osso de um morto, ele tem o tamanho de uma cevada. Ele impurifica, esse é Alachá le Moshe Sinai. Verevi'it dam kal vachomer. Revi'it dam, se você tem um revi'it, 86 mililitros de sangue de alguém que morreu, ele também impurifica, isso aqui é de kal vachomer. Ve'edanim kal vachomer melachá. A gente não pode ter kal vachomer de uma Alachá le Moshe Sinai. Então como é que a gente fala que o nosso caso, Brit Milah, é Alachá le Moshe Sinai, e a gente tem lá em Masechet Yomá um kal vachomer que aprende Pikuach Nefesh de Brit Milah. Então ela maravilha era Belazar, até ot. Então não é kal vachomer, não é Alachá le Moshe Sinai Brit Milah. Vamos aprender ot. Está escrito ot para Shabbat, ot hir olam. E está escrito ot para Brit Milah. Que o Shabbat é um sinal e Brit Milah também é um sinal. Ela meata, tefilin dichtiv. Se for por essa palavra ot, tefilin dichtiv baenot, lidche Shabbat, tefilin também está escrito ot. Leot aladecha. Isso também vai do Shabbat, tefilin também vai para Shabbat? A gente sabe que não. Ela é a Brit, está escrito Brit, está escrito que é um pacto Shabbat, está escrito que o Brit Milah também é um Brit, é um pacto. Gadol dichtiv Brit lidche Shabbat. Um Gadol, está escrito Brit, você vai do Shabbat, você vai empurrar o Shabbat. Ela até. Não, peraí. Para um Gadol, desculpa, para uma pessoa que já é mais de Bar Mitzvah, por exemplo, não fez Brit Milah. Também é um Brit? Também é um Brit. Você do Shabbat? Não, só do Shabbat é o 8º dia. Então como é que você quer aprender de Brit? Ela até Dorot, está escrito Dorot, está escrito que é para gerações Shabbat. E está escrito que é para gerações do Brit Milah.
Então talvez por isso que Brit Milá do Shabbat. Não, para falar agora, se se dirtiv vai Dorot de Shabbat, se se também tem escrito Dorot. E aí, você pode fazer esse se do Shabbat? Não pode? Ela Maravnach, Barischach, fala Ravnach, Barischach, junta tudo. Danin, Ot, Brit Vedorot, Meot, Brit Vedorot. Está escrito Ot no Brit Milá, está escrito Ot, Brit e Dorot. No Shabbat está escrito Ot, Brit e Dorot, os três. Aqui tem os três, aqui tem os três. Em qual lugar tem os três? Nenhum. Para tirar esses, de dirtiv, está escrito cada um desses mas tem os três. Então, Brit Milá tem os três, Shabbat tem os três, então você, Brit Milá do Rei Shabbat aqui você aprende com Brit Milá, ele empurra o Shabbat, você pode trazer o Shabbat com Brit Milá. E aí você pode, voltando para o nosso caso de Pekuach Nefesh, aí você pode começar a fazer Kal Vachomer do Brit Milá, porque não é mais Arachar Moshe Sinai. Rabi Yochanan falou que tem um pasuk, Bayom, está escrito para Bayom afil b'Shabbat, Bayom Hashmini no oitavo dia, Bayom afil b'Shabbat, não sei no Shabbat. Amar Eresh Rakish Rabi Yochanan, falou isso aqui para Rabi Yochanan na meata, Mechazurei Kapará, Tichtiveu Bayom, sobre as pessoas que faltam Kapará, por exemplo, um Zav, que ainda não trouxe o Korban, o Zavá, tem alguns que faltam fazer, que já se purificaram, mas eles têm que fazer mikve e trazer o Korban. Lá também está escrito Bayom. E lá a gente sabe que lá não do Shabbat. Hinami de Shabbat. Você vai falar que lá também do Shabbat o Korban deles não do Shabbat. Bayom não, lá ele precisa falar Bayom para te falar que é de manhã e não de noite. Por mais que você faça a lá deles, você não pode trazer o Korban deles de noite, tem que trazer o Korban deles no dia seguinte de manhã e não de noite. Aqui também o Brit Milá a gente tem que aprender que é de manhã e não de noite. De onde vai aprender isso? O Mi Ben Shmonat Yamim. A gente pode aprender isso de Ben Shmonat Yamim na África. Yamim, no oitavo dia de dia e não de noite. Ainamim Bayom Sabaton na África. Tá bom, mas lá no Korban, quem precisa trazer Korban, esses árvores aqui, tem outro pastor que fala Bayom Sabaton. Então também pode aprender que é de dia Bayom Sabaton. E aí também está escrito, está sobrando outro Bayom. E você pode falar que o outro Bayom é porque é do Shabbat. Não. Falgava de Náfrica Bayom Sabaton. Mesmo que você fala que você pode aprender Bayom Sabaton que é de dia e não de noite. Isso é que você precisa de outro pastor que fala, sabe? Você poderia pensar, ou ele vechas rachmanalei leatui bedalut balaranami leite. E você poderia falar o seguinte, já que a Kadosh Baruch Hu ele teve pena desses pessoas que precisam se purificar e falou que você pode trazer até um bedalut com pobreza, você pode trazer esse é o korban que você traz de acordo com as suas necessidades, pode trazer até 2 pombas. Ele começa lá em cima e fala que pode trazer até 2 pombas. Então talvez a Kadosh Baruch Hu falou também traz de noite porque está com pena dele para ele se purificar logo. Kamash Belam que não, então precisa de 2 vezes Bayom. Para falar é de manhã e só de manhã não adianta falar que mas o Kadosh Baruch Hu teve piedade dele em outro lugar, não tem essa. Mat Ravina la meata rezar kasher bahen ve onan kasher bahen. Então, será que a Kadosh Baruch Hu teve pena deles e vai falar para ser um zar, uma pessoa que não é Cohen, ou um Cohen que morreu alguém da família dele que ele tem que enterrar? Será que eles também são kasher de fazer esse korban? A gente sabe que geralmente eles não são kasher. Fala, Adreikra, aqui tem outro passuco que a gente aprende que não pode. Ravaka Barakov Amara Marakra, Shmini, desculpa, até Adreikra, você aprende outro passuco. E também não pode esses dois fazerem o korban desse Mechusei Kapará. Tá bom. Ravaka Barakov Amara Marakra, Shmini Afil B'Shabbat. Ravaka Barakov ele aprende que Brit Milá ele pode fazer no Shabbat até do Passuco Bayom Hashmini, no oitavo dia mesmo você quer Shabbat, oitavo dia o dia que cair. Hashmini mi bailei, lemiutei shvi'i. Não, esse oitavo a gente precisa para aprender que é o oitavo e não o sétimo, tem que ser no oitavo. Mi ben shmonat yamim nafka. Não, isso aqui que não pode ser no sétimo, a gente aprende no oitavo dia, mi ben shmonat yamim. Não, mi ben shmonat yamim, jamais ve'akat mi bailei chad lemiutei shvi'i, ve'chad lemiutei shvi'i. Não, a gente precisa de Bayom Hashmini mol. No oitavo dia você vai fazer o Brit Milá. Me ben shmonat yamim, no oitavo dia de novo, 2 psukim baquê, um para falar que não pode ser no sétimo, e outro para falar que não é a partir do oitavo. Não pode ser no nono, é no oitavo. Deim echad avamina shvi'u delomata zimnei aval mishmini vaelech zimnehu.
Porque se você trouxesse só um passuco, você ia falar o quê? Ah, tá bom, a partir do oitavo, não pode ser no sétimo, a partir do oitavo só de Brit Milá. Na verdade, não. Você trouxe o segundo passuco para falar o quê? Que é no oitavo, nem no sétimo, nem no nono. Tem que ser no oitavo. Eu falo como ela me cavarda que é de Rabi Yochanan. E sim, é como falou Rabi Yochanan. Só um minuto. Que como é que Rabi Yochanan explicou isso? Que Rabi Yochanan falou de como é que ele, qual foi o passuco que ele aprendeu? Não estou lembrado. Bayom, afilo Shabbat, isso mesmo. Rabi Yochanan falou, Bayom, afilo Shabbat. Então você não pode aprender de Shmini, você aprende de Bayom. Bayom, afilo Shabbat. No dia do Shabbat. Sabe acaba de Rabi Yochanan, tem uma prática que vai de acordo com Rabi Yochanan. Vedelok Rabach Barakov, não como Rabach Barakov. Shmini e Mool afilo Shabbat. No oitavo dia você vai fazer o Brit, mesmo se for Shabbat. O Mani Mekai Mechalelei Amot Umar. E como é que você vai cumprir aquilo que a gente viu Mechalelei, aquele que transgrediu o Shabbat, ele vai morrer. Bechar Melachot, Chutz Milá. São todas as outras Melachot fora Milá, ou ela afilo Milá, ou será que Milá também? O Mani Mekai Shmini Mol Chutz Shabbat. E será que a gente fala Shmini Mol, que vai ser o oitavo dia, você vai fazer o Brit Milá fora o Shabbat? Tá bom, Omar Bayom afilo Shabbat. Não. No dia, mesmo que cair Shabbat. Então parece que é de acordo com o que falou, Rabi Yochanan, que de Bayom você aprende que é Shabbat. Amarava Haitanamei, Karamaika Nichalei, o Levasof Makaka Shelei. Falou Rava, essa braita que a gente trouxe aqui no começo não faz muito sentido. No começo ele pergunta como é que a gente vai cumprir Mechalelei Amot Umat, que para o final do Shabbat a gente tem passivo de pena de morte. Será que é tudo menos Milá? Que pergunta é essa? A gente já está falando que o Brit Milá do Shabbat. E no final ele fala, será que o Brit Milá é feito todo dia menos Shabbat? Que pergunta é essa? Já está vendo que tudo é a mesma coisa. Então ele vai explicar. Achika Amar, assim fala Braita. Shmini Mola Filo Shabbat. No oitavo dia você vai fazer o Brit Milá mesmo no Shabbat. O Mani Mekai Mechalei Amot Umat. E como é que você vai cumprir o passuco fala que quem profana o Shabbat é passível de pena de morte. Vishar Melachot Chutz Milá, Aval Milá, Dache, Maitama. Então tem todas as outras Melachot fora a Brit Milá, mas Milá ele empurra o Shabbat, e você pode transgredir o Shabbat. Qual o motivo? Kalvachomeru. Isso aqui é Kalvachomer. E qual Kalvachomer que essa breta vai nos dizer? O Matzarat Shedochat Avodá, o Kohen que está com Tzarat, que está com uma mancha, ele não pode trabalhar no Beit Mikdash. Então Tzarat Dochá Avodá. Se ele está com Tzarat, ele empurra Avodá. Vá Avodá Dochá Shabbat. E a Avodá, o trabalho do Beit Mikdash, empurra o Shabbat, que é fazer um korbanot no Shabbat. Milá Dochá Otá Shabbat. Idchid Mibnei Avodá, en din shedei Milá Dochá Otá. E o Brit Milá, se a pessoa está com uma mancha na parte que ele tem que cortar do Brit Milá, por mais que ele tenha uma transgressão de qualquer mancha que ele tem, que ele não pode cortar a pele para falar que está puro, quando é na parte do Brit, ele pode fazer o Brit Milá, mesmo se ele está cortando a mancha. Então, o Brit Milá, Dochá, Tzarat. Então, a pergunta dele é a seguinte: será que é desse Kalvachomer que a gente aprende que o Brit Milá Dochá Shabbat? Por quê? Tzarat, Dochá Avodá. Avodá, Dochá Shabbat. Se Milá, Dochá Tzarat, então talvez por isso que Milá Dochá Shabbat. O Mai o Eno de Kaamar. E o que é isso no final? Ou será, no final da Braita que ele fala, ou será que Shmini é todos os dias menos Shabbat? Ele fala, não, Bayom e aprende. Então a pergunta agora é o seguinte: Enodin Shedei Milá Dochá, desculpa. De Kaamar, Hadar, Amar. Depois você falou Mamai Tzarat, de Tzarat Hamurá, Dino Mashabat Hamurá. Quem falou que Tzarat é mais Hamur? Quem falou que Tzarat é mais Hamur? Tá bom que Milá Dochá Tzarat, mas quem falou que Tzarat é mais rigoroso para você poder trazer isso que Milá Dochá Shabbat também? Sheken Esh Baonashim Bazarot Arbe.
Talvez Shabbat é mais Hamur. Porque Shabbat tem o Nashim Shabbat tem muitos castigos e muitas advertências. O Mimai, Mishum Lechamira Tzarati, Dilma, Mishum Gavrau. E quem falou que é porque o Tzarat é mais Hamur? Talvez Tzarat ele não pode fazer o trabalho no Beit HaMikdash e tal, porque é um problema nele, é um problema que ele está tendo, na pessoa. E não que Tzarat é mais Hamur de Shabbat. Ele não vai fazer, mas o trabalho vai ser feito. Delochaz, ele que não está propício. O Mani Mekayim Shmini Imol Chut B'Shabbat, Talmud Omar Bayom Afil B'Shabbat. Então talvez Shmini Imol, no oitavo dia você vai fazer o Brit Milá fora Shabbat? Não, então ele veio aprender essa braita de Bayom Afil B'Shabbat. Ele aprende agora a ver o Hanan de Bayom Afil B'Shabbat. Tanur Abanan, Milad Ochai Tzarat, Ben Bezbaná, Ben Shelo Bezbaná. A gente viu que Milad Ochai Tzarat, se ele está com um Tzarat, se ele está com uma mancha, Criança. pode ser a criança, pode ser a pessoa já que vai fazer o Brit Milá, adulto ou criança. Milad Ochai Tzarat, Ben Bezbaná, Ben Shelo Bezbaná. Mesmo que seja um adulto, ele podia esperar, você poderia falar o quê? Agora, já esperou até agora? Espera parar acabar o Tzarat. E fala, não, Ben Bezbaná, Ben Bezbaná. Mesmo se é o oitavo dia, mesmo se o cara tem 30 anos. Vai fazer Brit Milá, se ele está com uma mancha de Tzarat na pele do Brit Milá, ele pode tirar, não vai ter, e tem que tirar, tem que dochar o Tzarat, ele é puro Tzarat. Yom Tov, Eina dochá, ela Bezbaná Bilvad. Mas Yom Tov, para fazer Brit Milá no Yom Tov, só se for no dia, só se for no oitavo dia. Minerhani Mili, de onde a gente sabe isso? Netando na banana a gente falou, tem a braita que fala o seguinte, está escrito no Vaikra, Imol Besarolato, Beafal Pichesham. Não, se não for oitavo dia, e se não for parto normal, não pode fazer Shabbat nenhum toque. Não doche Shabbat. Só doche o Shabbat. Só se for oitavo dia. É, para fazer o Brit Milá de Yom Tov, só se for oitavo dia. Isso, porque se não for oitavo dia, não faz Yom Tov, faz outro dia. É. Mas para Tzarat não, você não espera passar Tzarat, você corta e acabou. Então quando não é normal, se cair Yom Tov, Shabbat é dia. Se não for parto normal, é isso? É. Só se faz Shabbat se for parto normal. Minyan Emília pergunta que barato, onde sabe isso da Tana Rabanan? Falou para o Hamim. E mol besar la tota escrito na Torá. E mol besar la tota você vai fazer o Brit Milá na carne da orlá, quer dizer, no prepúcio. Beafar biche sham baheret. E kots. Mesmo que tenha uma mancha lá, você vai cortar. O mani mekem shamer benega tzarat. Como é que a gente vai falar para você guardar quando a Torá fala sobre a proibição de você cortar a pele que está com a mancha? E shamer benega tzarat. Você tem que guardar esse nega do tzarat. Bechar mekomot chutz milá. Em todas as outras partes do corpo, fora o Brit, fora o lugar da Milá, ou ela filo Milá? Ou será que até na parte do corpo do Milá você tem que guardar? O Mani Mekem Mol Besarolatov Bisman Shen Babaeret? Será que Mol Besarolatov, para você fazer o Brit Milá, é só se você não tiver a mancha, Talmud Omar, Basar Ve'afal Pishe Sham Baeret? Fala Camim, não, Mol Besarolatov, mesmo se tiver com Baeret, mesmo se tiver com mancha. Amarava falou Rafa, Haitana Meikara Mainichalei, o Levassov Maikachalei. Falou Rafa, que braita é essa que toda confusa? O que ele pensou no começo para falar sobre Morbe Salalató, mesmo que tem Baheret? Depois, não, peraí, tem um passuco que fala de Shamre Benega Sarat, tem que guardar a sua nega, talvez não tem que fazer o Brit? Ele falou, não, tem que fazer o Brit. O que é isso? Pergunta a resposta de tudo isso. Achikamar, e Morbe Salalató, Baheret, você tem que fazer o Brit mesmo que tiver a mancha? O Mani Mekabeshar Benegashara, como é que você vai fazer a mitzvah de você, quer dizer, não transgredir de cortar a parte que está com mancha, você guardar a mancha para ela melhorar, e Shar Mekomot Chutz Milá, em outros lugares da sua corpo, fora o lugar do Brit Milá. Aval Milá dochai Tzarat, mas Milá, ele empurra Tzarat, mas por quê? Deat é Kalvachomer, ele faz um Kalvachomer. O Shabbat Chamorá Milá dochai Otá,
Shabbat, que é mais Hamur, que é mais rigoroso, a Milá, o Brit Milá, ele empurra o Shabbat. Tzarat, Lokol, Sheken, muito mais a Tzarat, que não é tão rigorosa. O Mai, o Eino, o que é esse final da Braita? De Kamar, Hadar, que ele falou depois, Kamar, Mimai de Shabbat Hamira, Dilma Tzarat, quem falou que Shabbat é mais Hamur? Talvez Tzarat é mais Hamur. Sheken, Dochait Avodá. Porque Tzarat, ele empurra a Avodá, a pessoa não pode fazer o trabalho no Beit Mikdash, e o trabalho no Beit Mikdash vai Avodá do Hashabat, o trabalho do Hashabat. Tabudomar Bassar, Ve'afal Piche Shambaeret. Então tá lá escrito no Passuco, Imolo Bessar ou Lato Bessar, Afal Piche, mesmo que tiver a mancha. Lishna Achrina, outra linguagem para prevenir a mesma coisa. Milá do Chata Tzarat Maitama, o Milá, o Brit Milá, ele empurra Tzarat com o motivo de Hat e Aseh Vedachelot Aseh. Você tem um Aseh, uma mitzvah positiva de fazer o Brit Milá, e você tem uma mitzvah negativa de você não cortar o lugar que está com a mancha. Então vem um Aseh do Dochelot Aseh. Isso é uma regra. Aseh do Dochelot Aseh. Uma mitzvah positiva, ela empurra a negativa. O Mai Oeno de Kamar Hadar, por que isso que ele está falando? Hadar Kamar Eimar. Assim que ele falou, Eimar de Amrinan de Ate Aseh Vedachelot Aseh. Isso que está falando que vem um Aseh, uma positiva empurra o Lotasé. Lotasé greida. Um Lotasé que tem só um Lotasé puro. Hai Aseh Velotaseu. Mas se você tem Aseh e Lotasé numa mesma mitzvah, um Aseh ele não consegue docher em Aseh, docher Lotasé Veaseh. Essa é outra regra. O Aseh, a mitzvah positiva, ela empurra a negativa. Mas se essa negativa tem uma negativa e uma positiva, por exemplo, Shabbat. Shabbat ele tem uma positiva de você guardar o Shabbat, ele tem uma negativa de você não transgredir o Shabbat. Então você não pode pegar nenhuma outra mitzvah Aseh, a não ser que esteja explícito, por exemplo, Brit Milá, que a gente tem que falar Ot, Brit, Dorot. Outra mitzvah Aseh não vai empurrar o Shabbat, porque o Shabbat é Aseh e Lot Aseh junto. Lot Aseh greida. Aí Aseh e Lot Aseh. Aqui tem Aseh e Lot Aseh. O Mani mas na Tzarat ele falou que tem Aseh e Lot Aseh, como é que ele vai empurrar? Talmudomar Bassar, não está escrito na Torá, Imol Bessar ou Lato, Bassar vai para Piche Shambaeret. Está escrito, a gente aprendeu que a carne, mesmo que tenha mancha. Tinach Gadol, Dichtiv Beu Bassar, Katana, Miktiv Beu Bassar. Tá bom para um Gadol, uma missa que está escrito Bassar, tem que cortar logo. E para um Katana que está no 8º dia, também cortar porque está no 8º dia. Benonim Minala, mas aquele que está entre o 8º dia e os 13 anos, a gente sabe que também vai poder cortar Tzarat. Amarabai Atami Bene Migadol. A gente tem que aprender do Gadol. Atami Bene Migadol Loate. Shekena Nush Karet. Do Gadol não dá para aprender, porque o Gadol ele tem Karet. Se ele não fizer o Brit Milá, porque depois que ele fez o Bar Mitzvah, ele começa a ficar a responsabilidade sobre ele de fazer o Brit dele. Se o pai não fez nele, ele tem a obrigação a fazer também. Então ele já tem castigo de careta. Então como é que você pode comparar um pequeno que não tem bar mitzvah ainda? Mikatan, lá chegando Milá Bismaná, e também do Katan você não pode aprender por quê? Porque o Katan ele tem esse negócio a mais de ter o Brit no dia. O Brit no dia tem um degrau a mais, talvez só ele pode fazer no tirar Tzarat. Então, fala como não pega a semelhança entre o 8º dia, a semelhança entre os 13 anos, que vai fazer o Brit, do rei empurra Tzarat. Então você fala que a pessoa entre o 8º dia e os 13 anos também do rei Tzarat. Rava Amar Milá Besmaná do rei Lotzricha. O Rava fala, o Brit Milá, feito no dia certo, 8º dia, ele nem precisaria de um passuco para falar que ele empurra Tzarat. De Kalvachomer, você poderia aprender de Kalvachomer. Uma Shabbat de Hamira do Chetzarat. Uma Shabbat que é mais Hamur, ele do Tzarat Lokol Sheken, Tzarat muito mais. Se o Brit Milá ele empurra até o Shabbat, não precisaria falar do Tzarat. Então você só precisa do Passuk para a opinião de Rava, para falar o Brit Milá que não é no tempo dele, que não é no 8º dia, e o Brit Milá de um Gadol, de uma pessoa maior, de Barriga. Amalei Rav Safra, falou Rav Safra Rava, Mimai de Shabbat Hamira, Dilma Tzarat Hamira. Quem falou que Shabbat é mais
rigoroso. Talvez Sarat é mais rigoroso. Sheken Dochai tá Avodá, vai Avodá Dochai Shabbat. Porque a Sarat, ela empurra a Avodá, e a Avodá empurra o Shabbat. Hatam, Lav Mishum de Hamira Sarat. Responde Rava para Safra. Não, lá não é porque Sarat é mais rigoroso. Ela Mishum de Gavra ou de Lochazi. É porque ele está com possibilidade. Quem está em possibilidade é a pessoa de fazer isso. Outra pessoa vai fazer. Mas não quer dizer que é Sarat do Avodá que do Shabbat. A pessoa que não pode fazer. Amai veikotz baharto. Vayavod mechusar tfilahu. E por que está escrito veikotz baharto vayavod? Que ele pode cortar a mancha dele e trabalhar. Mechusar tfilahu. Aqui está falando do mechusar tfilah, naquela pessoa que está faltando a tfilah para ficar puro. Ele já fez tudo, já contou os dias todos, está faltando fazer a tefilá. Tinach negaim, tmeim negaim, teorim, maikalemeimer. Tá bom para negaim, tmeim, para aqueles negaim que a gente falou que são os que eles ficam completamente tamé. Negaim, teorim, maikalemeimer. Negaim, teorim, malorashi, são outros degraus de nega. A mancha, ela tem alguns tipos, alguns mais brancos, menos brancos, cabelo, depois você vê o cabelo tem tipos de branco. Tem uns que são os que a pessoa tem que contar não sei o que, e tem a mancha branca que ele ainda não tá tamé. Essa mancha branca que ainda não tá tamé, o que você vai falar? Será que ele pode trabalhar ou não pode trabalhar? Ela maravashi, já que tem um acé, ele do reolot acé, a gente fica positiva, ele empurra a negativa, que é quando milá, Besarat, por exemplo, Brit Milá no Sarat. Brit Milá é uma missão positiva, Sarat é negativa de cortar a pele, que você fala que você corta porque Milá do Sarat. E Inami Tzitzit Vekilaim. Assim também, Tzitzit e Kilaim. Você tem a missão de fazer Tzitzit. Você tem a proibição de Kilaim, vestir Kilaim. Mas você tem a missão, tá cedo, você pode fazer um Tzitzit com Kilaim. De Baída, de Mitakar. Lav. Kilaim é juntar lá Elim. Demitakar lá. Vocês têm uma roupa de lã, fazer o tecido de linho, pode para tecido. Hoje não faz mais, né? O tecido de linho, faz o tecido de algodão. Parece que poderia, sim. Já cedo que ela está certo. Demitakar lav kamuki masé acha beidna demitakar lav lo kamuki masé de beidna demitakar lav kamuki masé, porque na hora que você faz o lav, você transgride uma coisa, é a mesma hora que você está fazendo o assé. Por exemplo, você não pode cortar a pele do que está com mancha. Na hora que você faz o brit, o brit faz com que corte a pele. É a mesma ação, o mesmo ato, você faz os dois. Então, nesse caso, você é do Kelotacé. Agora, se forem atos separados, no nosso caso, na hora que você faz o lav, o assé, ele não é no mesmo momento do lav. Qual o caso? Do Sarat fazer o trabalho, daquele que está com Negaim Teorim. Isso que falou Rav e Rav Safra, Tanai, uma coloca de Tanaim. Detalhe, como fala Braita, Basar, Ve'afal, Vishe, Shambaeret, Imol. Uma carne, mesmo que tenha quer dizer, o prepúcio, mesmo se ele está com a mancha, você tem que fazer Brit Milá. De Brei Rav Shai, se Brei Rav Shai. Brei Bionatan, a mulher, ele fala, Enotzarich. Você nem precisa falar do Basar, da carne, que está falando na Pasuk Basar. Shabbat Hamurado Hatzarat, Lokol Sheken. Shabbat é mais Hamur. Que ele doche, Sarat muito mais. Shabbat é mais Hamur, e o Brit Milá ele doche o Shabbat. A Sarat muito mais. Então essa discussão de Rav e Rav Safra, se precisaria de Pasuk ou não para explicar que o Brit Milá ele doche Sarat. Porque um fala que precisa do Basar ou Latão, para você falar Basar mesmo que está com mancha. E outro fala que não, já que do Shabbat muito mais que do Sarat. Então, isso aqui também é uma discussão de Tanaim entre Rabi Oshaya e Rabi Natan. Agora, o que a gente viu que a Sé do Helot Asé é só ser no mesmo ato.
Mesmo ato que você fez um, você faz o outro. O mesmo ato que é o assé, ele é o lot assé. Mas se são em atos separados, aí não. Por exemplo, você falar para ele cortar, esse que a gente viu aqui na Gemara. Você falar para ele cortar a carne que está com mancha, para ele fazer o korban, aí não. Porque você está fazendo um lot assé, para depois você fazer um assé, aí não doche. Essa foi a pergunta aqui atrás. Ninguém teoria, Michael é mesmo. Aí você começa a falar, não, então manda ele cortar e vai fazer a vodar. Seu trabalho, não. Isso aqui são momentos separados. Tem que ser o mesmo momento. Pro assé do lot assé tem que ser o mesmo ato. Se você tem ato separado, você faz alguma coisa para fazer outra, já não doche mais. Já foi. Qual é